Para mim, por quê? Por que para a igreja eu tenho essa dificuldade? Que legitimidade é essa que eu não tenho? E o tema já veio logo de início. O tema já veio esse. Então eu vou falar sobre governo, que é essa autoridade que muitas vezes a gente acha que não tem. Que é essa dificuldade que a gente tem de assumir uma posição, de assumir um cargo, de assumir um novo desafio, de vir falar na frente, de assumir os desafios de servir, por muitas vezes por vergonha. Então eu falei, eu vou aceitar de plano, a palavra vai vir. E ela veio logo de início, eu já mandei para o Elvis, acho que foi no outro dia, né? Já mandei para o Elvis no outro dia para ver se ele aprovava. A gente já fica com aquele temor, né? Será que ele vai aprovar o que eu vou falar? Aí o Wesley já me desafiou essa noite, falou assim, não, preocupa não, você não vai falar nada que você escreveu. Eu falei, é interessante, porque a esposa da gente desafia muito. E eu começo já falando sobre isso, desse desgoverno. Porque para falar sobre o governo, sobre unidade em igreja, o que o governo tem a ver com isso? Cristo nos ensinou a viver uma verdadeira unidade. Mas o que governo tem a ver com essa unidade? Quando eu e a Wesley decidimos nos casar, eu queria sair de casa, já com 30 anos, e encontrar uma pessoa que tivesse valores, mas que também fosse simples, para mim poder manipular. Porque o meu medo era de ter alguém que eu não controlasse e que me traísse. Esse era o meu grande medo. Eu era o filho ainda, né? Só sabia ser filho. E a minha esposa, por outro lado, já me falou também, eu já percebi, que a intenção dela era sair de casa também. Só que diferente de mim, para constituir uma família. E ela precisava achar um cara bom, que não precisava ser bonito nem rico. Senão não tinha passado no teste, né? Obviamente, né? Falando óbvio. Então ela viu naquele rapaz engomadinho, que eu estava já querendo estudar, fazer direito, de óculos. Gente, eu pesava 75 quilos, com quase 1,80 m. Era dessa finura. Então, minha mulher é uma mulher muito forte. A Wesley é muito forte. Então, eu creio que intuitivamente ela pensava, eu não posso pegar um homem muito viril, porque nós vamos brigar demais. Porque o modelo de casa que ela tinha, de família, era um modelo controlado pelas mulheres. Quando ela me viu de óculos, magrelo, meio desengonçado, metida intelectual, ela falou assim, é aquele ali, tadinha. Mas ela sabia que eu tinha outras coisas escondidas, né, que eu era literalmente um lobo em pele de cordeiro. E eu vi também nessa pessoa cheia de valores, na oportunidade que eu tinha para literalmente fugir de casa. Porque o modelo de família que eu vivia era um modelo que eu não queria, de jeito nenhum. Eu não queria viver isso. E acabei vivendo algo muito parecido. Olha que louco isso. Quando a gente não tem governo, a gente replica aquilo que a gente aprendeu. Então, nesse quebra-cabeça que a gente tem de encontrar duas pessoas tão diferentes, eu saí de casa como um filhão. Eu não saí de casa pronto para ter uma família. Não sei se todos os homens aqui passaram por isso. Eu não fui treinado, eu não fui educado para ser um pai de família. Eu fui treinado para ser um bom filho. E nem isso aí eu passei no teste. Vocês têm noção, porque eu não era um bom filho. A Wesley depois descobriu isso aí, às duras penas. E chegou um momento na nossa vida que a gente estava no limite. Porque eu vi os meus valores e a Wesley viu os valores dela. E a gente viveu alguns anos no casamento, literalmente um inferno. O casamento não se acabou porque, de alguma forma, ela tinha um valor muito claro que ela não queria ser a mulher divorciada. E eu tinha um valor também que eu não queria começar de novo. Para mim, não queria. Apesar que eu tentei de tudo acabar com esse casamento. Instintivamente eu tentei. Fiz de tudo errado. Desde humilhá-la, desde deixá-la passar necessidade, desde traí-la.
E eu peço aqui publicamente mais uma vez, meu bem, perdão por todos os meus desgovernos na nossa vida, no nosso casamento. E isso, quando o Elzo chegou na nossa vida, nós estávamos vivendo os frutos desse desgoverno. Nós estávamos vivendo muita dor. E completamente perdido. E eu cheguei no Elvis com um problema muito sério que eu estava passando, mais a Weslane, que eu estava colocando o casamento em xeque. Falei assim, eu não tenho mais como resolver. Porque na minha criação, tudo eu resolvia no braço, não na briga, na porrada. Tudo eu resolvia do meu jeito. Eu ia lá e dava um jeito. Chegou um certo momento que eu não tinha mais como dar jeito. Não estava mais sobre as minhas mãos. E o Elvis me propôs, não sei se você lembra, Elvis, vamos orar? Você já orou alguma vez? Eu falei, não. De verdade, pastor, eu já orei Pai Nosso na festa do doce. Quem que já foi na festa do doce? Né? Já orei em folia, já fui na igreja católica, ajoelhei, mas de verdade, de coração, nunca tinha orado. Para Deus, nunca. Eu falava para o Elvis assim, Elvis, eu quero acreditar. Eu quero muito acreditar, mas eu não consigo. Não sei se você lembra disso. Eu não consigo acreditar como vocês. Colocava os crentes como vocês, não eu. Né? E nessa era a gente orou. E ele falou, não, então confia uma vez. Eu falei, vamos orar. E na hora que a gente orou, de plano, o que eu queria que resolvesse, foi resolvido instantaneamente. Eu não vou entrar em detalhes porque aqui não é o momento, senão a gente vai delongar muito. Instantaneamente, na hora que eu acreditei. Então eu tive que viver esse processo. O meu primeiro processo foi acreditar. Foi ter essa fé de buscar realmente Deus. E o meu primeiro culto, quando eu vi que isso aconteceu, eu comecei a vir no culto, eu estava lendo um livro, um monge, como é que é o nome, Aslaine? Monge o executivo, né? O monge executivo, e ele falava justamente sobre um tal do amor ágape. E adivinha qual que era a série que o Elvis estava fazendo? Na hora que eu entrei na igreja, tinha um painel lá atrás escrito assim, ágape. Eu olhei para aquele negócio e falei assim, meu Deus, que igreja é essa? Eu nunca vi uma igreja desse jeito. Literalmente. E o Elvis falou muito sobre ágape. E eu, pela primeira vez, eu acho que eu tinha, sei lá, 30 e poucos anos, tem uns 35 anos por aí, né? Vamos contar na cidade, não conta a Wesley também, né? Eu senti pela primeira vez amado. Pela primeira vez, de verdade, eu senti que existia um Deus que cuidava de mim. E só aí que eu fui aprender a ser o que é um governante. Só aí eu fui aprender a ser, porque eu estava aceitando ser governado. Se você não aceitar um governo na sua vida, você nunca vai governar nada. Para você discipular alguém, você precisa ser discipulado. Para você tomar as rédeas e educar e ensinar, você primeiro precisa aprender. E eu estava aprendendo o que é ser amado por Deus. 35 anos da minha vida, um vazio muito grande, que eu busquei na ciência, que eu busquei na filosofia, que eu busquei em doutrinas estranhas e não achava. Busquei na farra, busquei na bebida e não achava, e nada tampava esse meu vazio. E quando eu me senti amado, eu percebi, meu Deus, quanto tempo perdido, quanta coisa perdida, e que maravilhoso é isso. Quando verdadeiramente você encontra com algo que você ama, você percebe que não tem como, algo que te ama, você percebe que não tem como você não amar também. Porque muitas religiões e muitas instituições estão te forçando você a amar um Deus sem fazer você primeiro ser amado. Como que essa conta vai fechar? Primeiro, eles colocam um monte de regras e doutrinas sem te promover primeiro esse amor. E eu busquei de verdade ser amado, porque eu não acreditava, amados. Tem muitos aqui que nasceram no berço evangélico, e eu dou glória a Deus a isso, porque tem essa oportunidade. Eu vejo a felicidade que meus filhos têm, a crença que eles têm, e o que eu estou proporcionando para eles. Porque eles já vão crescer com essa crença. Eles podem até se desviar, como o pastor Elcio falou no culto passado, você pode desviar. Tomara que não, mas todos aqui temos essa possibilidade. Mas eles
vão ter pelo menos a crença que existe um Deus. Eu sei o quanto eu perdi tempo tentando encontrar esse Deus, tentando achar esse Deus para que eu pudesse ser governado. De verdade, nós somos um adorador. Eu pensava que Deus precisava da nossa adoração. Eu pensava que Deus precisava dos nossos aplausos. Que era o Deus lá de Ogum, lá do Thor, lá. Quem é fã dessa série aí? É Marvel também, é? Eu disse Marvel, né? Eu pensava, lá eles falam que os deuses precisam da nossa adoração, que os deuses precisam disso. Não é nada disso. Tudo errado. Essa visão grega é nós que precisamos de Deus. Nós precisamos de adorar. Porque se você não adorar a Deus, adivinha? Você vai adorar outra coisa. Você vai adorar a farra, você vai adorar o dinheiro, você vai adorar a bebida, você vai adorar outra coisa, a vaidade, sei lá, você vai achar alguma coisa para você adorar. Isso eu não tenho dúvidas hoje. Porque eu tentei. Pensa uma pessoa que tentou. Eu tentei andar de kart para ver se eu apaixonava. Tentei andar de moto para ver se eu encantava um hobby. Mexi com abelha, mexi com boi, mexi com tanto trem que eu queria me apaixonar. Tentei ser carboy, não virou também. Tentei de tudo para ver se eu apaixonava, que eu via aquela pessoa que pegava uma bicicleta, saía andando de um quarteirão ao outro, assim, e falava assim, o que eu sou bom? Em que eu sou apaixonado? Em nada. E eu queria adorar alguma coisa. Eu via as pessoas adorando alguma coisa, um hobby, seja lá o que for, eu ficava, meu Deus, eu quero adorar alguma coisa. E um dia meu pai falou assim, que via esse menino meio desengonçado, falou assim, esse menino é inteligente. E eu peguei isso para mim. De alguma forma, eu comecei a estudar e comecei a buscar. Só que sem governo. Tive um contato com tanta doutrina estranha, que depois eu tive que promover uma limpeza interna. Porque essa doutrina colocou tanta lógica humana na minha cabeça, que eu não conseguia entender a lógica de Deus. Não entrava na minha cabeça. Isso tudo eu estou falando para vocês entenderem sobre o governo. Isso começa na família. Isso começa no exemplo. Às vezes você está vivendo um problema agora que você não teve o exemplo lá atrás como governo. E a Hebron é uma instituição que promove essa igreja, que ela cura essas emoções. Como eu fui curado. Muitas pessoas estão procurando aí fazer enfermos levantar, curar doenças. Aqui também promove isso. Mas, gente, a cura emocional aqui na Hebron, ela é escancarada. Quem aqui já foi curado de alguma forma emocionalmente pelo Hebron? Meu Deus. Eu fui torcendo todos os dias curados. E hoje eu tenho a convicção que as emoções é o mal do século. A depressão está aí para provar isso. A ansiedade aí está para provar isso. O estresse está para provar isso aí. Eu tive uma irmã que a gente orou semana passada por ela. Ela teve um pique de estresse, caiu desmaiada, não sabe nem por quê. E até agora, já fez exame de cabeça, já fez exame de coração, já fez exame de tudo. Sabe o que ela vai achar? Nada. Que ela caiu do nada na pia e ficou tendo uma crise. Não sabe se é ansiedade, não sabe se é de depressão, não sabe o que aconteceu. Nós que estamos aqui na Hebron, quando eu olhei e conversei com ela, a gente já sabe. A gente já sabe dos problemas emocionais que ela está passando. Agora precisa dessa fase de aceitação, que é muito difícil. Então, esse tema, ele é muito estranho. Porque o que tem a ver governar com unidade? Se nós estamos falando sobre governar, você tem que entender que tudo no universo é regido por forças. E olha que interessante, quando eu vim aqui, aceitei, batizei, tudo bonitinho, todo domingo participando da célula, pensei, né, agora está tranquilo. Agora não vamos ter problema mais nenhum não, porque na minha cabeça imatura era assim, ó, eu aceito esse Jesus, minha esposa muda e ficamos de boa. Na cabeça da minha esposa é assim, eu levo o Ricardo para a igreja, ele muda e eu salvo o casamento. Vocês acham que foi assim? Quando eu aceitei Jesus, você acha que eu decidi ser malandro? Quando eu aceitei Jesus, você acha que instantaneamente eu criei todos os valores de família? Instantaneamente eu estava tentando amar minha família de forma ágape, imitando Cristo? Aí que eu comecei a descobrir que existe um negócio que eu entendo muito, chamado processo. Que eu tinha que viver esse processo.
E eu dei de cara com a minha imaturidade. Nós estamos a Eloá ali chamando papai. A Eloá é a minha herdeira da minha esposa. Vocês acham que ela está pronta para governar os nossos bens, ou mesmo dirigir o meu carro? Mas ela deixa de ser filha por isso? Não. Esse exemplo eu acho maravilhoso, porque enquadra muito no jurídico. Ela tem todos os direitos de herdeira, mas ela não pode acessar. Ela não pode exercer. Sabe por quê? Porque ela é imatura. E adivinha o que aconteceu na nossa casa? Antes, aconteciam os problemas, mas eu não via nada maligno, porque eu estava do lado dele. Como é que eu ia ver meu time jogando? Estava sussa. Quando eu resolvi mudar de lado, eu comecei a ver. Aliás, eu já estava vendo um pouquinho antes, mas na hora que eu mudei de lado para valer, eu vi tudo. Até meus filhos começaram a ver. E o negócio ficou feio lá em casa. Batalha espiritual de verdade. Meus filhos sonhando pesadelos todos os dias. Isso já acontecia antes, mas a gente não entendia. Minha esposa sonhando com morte todos os dias. Eu, que era o cara que não sonhava, que não tinha nada, que não tinha espiritualidade nenhuma, comecei a sonhar expulsando demônio. Acho que era o Espírito Santo falando para mim, expulsa logo isso aí, meu filho, então isso não vai dar certo. Né? Acordava suando frio. Comecei a chamar pastor Elvis, irmã do Coque, comecei a chamar um monte de gente. Gente, vai lá na minha casa, por favor, pelo amor de Deus, que o pau está quebrando lá. E eu não entendia, chegava, pastor, até quem é crente pode ser endemoniado? Pastor, uai, não deveria, mas acontece. Eu falei, ixi Maria, esse negócio tá... Peraí, eu já aceitei Jesus e o negócio ainda não resolveu, uai. Não está tudo consumado? Não é só eu aceitar e está tudo resolvido? Mas a minha imaturidade não tinha acabado de uma hora para outra. Aí eu tive que estudar esse negócio um pouco mais. Saber o que é batalha espiritual, saber o que estava acontecendo e cair para os livros. Estudei. Sabe o que adiantou eu estudar? Nada. Só tive um pouco mais de informação, porque eu não estava fazendo o que era principal. Que aí sim vocês vão entender o que é governo. Que minha casa, apesar de ser de Cristo, apesar de eu ter aceitado Cristo, minha casa estava desgovernada. Nós estávamos sem governo. Eu não assumia o meu papel e minha esposa assumia muitas vezes o papel que eu era omisso e ficava pior. Porque ela assumiu o dela e o meu ao mesmo tempo. Então essa batalha foi muito, muito difícil. E só quando eu me posicionei que as coisas realmente mudaram. Não foi o Elvis que resolveu. Não foi o pastorzão ungido. Não foi a irmã do Coque. Foi eu que resolvi, junto com a Wesley, assumindo o controle da minha casa. Todo governo, para a gente entender isso aqui, até a ciência, gente, fala sobre isso. Para alguma matéria que vocês estão vendo aí estar unida, existe alguma força que está unindo ela. Os átomos, não sei quem é curioso aqui, eles só estão unidos com o núcleo de átomo, com os elétrons, porque existe alguma energia. E nem a ciência consegue explicar muito bem essa energia, mas algo os une. Algo governa a matéria, que a matéria se une, tijolo com tijolo, metal com metal. E existe uma força que governa isso. Nós aqui, hoje que somos cristãos, entendemos muito bem essa força hoje, que une tudo, através dessa energia. A ciência prova isso muito bem. O equilíbrio planetário, a natureza, se você olhar, a natureza tem uma ordem escandalizada. Existe até um negócio para vocês pesquisar depois, só para um pouco de nerdologia, pesquisa o que é Fibonacci para vocês verem. Escreve com 2 C no final. Para vocês entenderem, há uma ordem que existe na natureza interessantíssima. Até o crescer das plantas obedece uma ordem. Existe um governo na natureza. Como que vocês sabem que a baleia nasce, filhotinho, fica a vida inteira fora, quando vira adulta, sei lá quantos anos, vem no mesmo lugar que ela nasceu para ter o filhotinho dela? Como vocês acham que o salmão lá da Antártida desce o oceano inteiro, volta lá para a Antártida para desovar? Os animais têm um mapa da mina, sabe por que eles têm? Porque eles estão sob um governo. Algo estão controlando eles.
E nós temos que entender isso. Só que o ser humano foi dado mais que os animais. Lá em Gênesis 1:26 fala o quê? Dominar sobre todas as coisas. Deus nos deu um negócio chamado livre-arbítrio. Só que a liberdade implica em responsabilidade. Nós não temos o mapa da mina igual os animais, que vão instintivamente para onde devem ir. Os animais vão no automático. Nós temos uma parte assim que nós podemos conectar, mas nós não vamos no automático. Nós precisamos entender. Nós precisamos viver esse processo. Esse processo de governo, a gente precisa viver primeiro, internamente. A Hebron, primeiro contato que eu tive de ensinamento aqui, foi um negócio chamado corpo, alma e espírito. Talvez eu esteja chovendo numa olhada aqui, aproveitando a chuva, falando para vocês. Mas para você começar a governar, você tem que saber quem você é. Nós já entendemos aqui no Hebron que nós somos filhos amados de Deus. Agora vocês vão entender que faz todo sentido. Mas quem você é internamente? Você não é um corpo. Você não é uma alma. Você é um espírito. Um espírito que tem uma alma e vive e habita em um corpo. Partindo do que você é, você começa a ter a capacidade de governar. Porque se você não sabe quem você é, você vai deixar o corpo mandar em você. Aí os seus olhos vão mandar em você. Você olha para aquele doce e fala assim, eu vou comer esse doce. Mesmo sabendo que não precisa. Sua boca vai mandar em você. Os seus sentidos, os seus sentimentos vão mandar em você. Se você não sabe o que é alma, as suas emoções vão te comandar o tempo inteiro. E quem precisa governar a alma e o corpo? O espírito. Você. Você na sua essência, na sua origem. Que nós fomos feitos nele. Antes da criação do mundo. Então a sua essência é do céu. Você é um extraterrestre, sabia? Você veio aqui para a terra, que Deus deixou prontinho para você desfrutar. Mas quando a gente chegou aqui, pelo pecado original, nós chegamos perdidos. Nós temos que ser resgatados para descobrir essa nossa essência. Só que quando você descobre essa essência, a informação é muito bonita. E tem que começar por aí mesmo. Agora é para a prática. Porque você só vai conseguir governar a sua família se você começar a ter o governo de si mesmo. Governar os seus olhos, governar os seus ouvidos, governar a sua boca, governar os seus órgãos genitais. Que tem muitos homens que sofrem com isso, que não conseguem ter o governo disso. Passa o primeiro rabo e sai, o olho vai junto. Já viu isso? Já aconteceu com alguém aqui, homens? Não precisa levantar a mão, não, para não se comprometer. Né? Então, isso faz parte do desgoverno. Porque a gente não sabe quem está controlando. Eu me propus hoje, olha tanto que é doido isso, tanto que a gente acha, muitas vezes, que está governando. Eu me propus fazer um jejum para vir para o culto hoje. Sem religiosidade, só me deu vontade de fazer isso, falei, eu vou fazer. Aí eu estou lá na piscina, lavando a piscina, a Zane chega com um chocolatezinho e coloca na minha boca. Quando eu estou mastigando, engoli, eu comi, né? Beleza, até aí, relevei, falei, vamos continuar o propósito. Aí eu estou no carro mais tarde, andando, aí a Eloá tem muito mania de comer uma banana e sempre deixar um pedacinho. Adivinha quem come um pedacinho? Aí a Eloá comeu a banana, fez assim, né? Deixou lá, eu peguei a banana. Aí o Wesley, uai, você vai parar o jejum? Eu falei, peguei a banana e joguei fora, né? Eu falei, como que a gente vai pelo instinto o tempo inteiro, pelo hábito o tempo inteiro? Como que esse corpo e essa alma tenta mandar o tempo inteiro? Adivinha, se você não está mandando no seu corpo, alguém está. Se você não está mandando nos seus sentimentos, alguém está. Se você não tem agenda, alguém vai fazer a sua agenda para você. Se você não está mandando nas suas finanças, alguém vai pegá-las para ele. Isso é fato. No Bitcoin a gente vê isso muito claro, né? Entra no topo para ver. Né? Foi embora o dólar. A gente vê isso na pele. Né? Pode ter dica, pode ter o que for, mas se você não assumir a responsabilidade, você vai ficar emocionalmente afetado e vai fazer tudo errado de novo.
Né, Romário? A gente está sofrendo muito com essas ações, mas graças a Deus tem mudado muito. Estamos vivendo um processo, né? Nessas moedas. É o Lázio. O modelo de instituições que nós temos nos leva a não sermos maduros. Infelizmente, eu acredito que nem foi por maldade dos líderes religiosos, eu acho que maldade do maligno mesmo. Fez com que as religiosidades fizesse você acreditar, você que aceitou Cristo, agora estou falando dos crentes, fizesse você acreditar que você é um cordeiro, que você é um cordeirinho, que você tem que aceitar tudo. Que você é um cordeirinho frente a homens, frente a líderes religiosos. A mensagem está errada. Você é o cordeiro frente a Deus. Você é um cordeiro para ser servido para os seus. Mas frente à batalha espiritual, frente ao mundo, você é um leão. Mas olha que interessante. Para te enganar, o mundo espiritual faz mais coisas. Você deve imaginar como que deve ser difícil manter um leão em cativeiro? Alguém aqui sabe como funciona? Pegar um leão adulto e colocar em cativeiro, ele morre. Sabia? Ele prefere morrer do que ficar em cativeiro, porque ele sabe da sua identidade, ele sabe que ele é um leão. Ele se debate e para de comer até a morte. Eles pegam um filhotinho de leão e criam com a cadela. Para quando o leão crescer, achar que ele é o quê? Um cachorrinho. Ele perde a sua identidade. Aí você vê esses leão abraçando, chega a abanar um rabinho, igual um cachorro. Você vê nos vídeos aí, bonitinho, fazendo aquele carinho todo. Será que na natureza o leão é daquele jeito? De maneira nenhuma. E essa é a estratégia que usa no zoológico. E de alguma forma os religiosos, as instituições do maligno, usam a estratégia para provar para você que você é um coitadinho, que você é um cordeirinho, que você tem que deixar para que os outros briguem a sua batalha. Tem que deixar para que os outros lute aquilo que você deveria lutar. E você acaba entrando numa zona de conforto muito grande. Porque se tem alguém fazendo por mim, se eu posso chamar o Elvis para orar lá em casa, é mais fácil chamar o Elvis ou eu orar? É mais fácil chamar o Elvis, por incrível que pareça. Se vocês verem alguém endemoniado, vamos ser sinceros aqui, amados. Você vê alguém endemoniado na sua frente, você vai lá e vão falar assim em nome de Jesus ou vai ligar para o pastor? Ou vai correr? Liga para o pastor, pelo amor de Deus. Eu vivi isso antes de ser cristão. Foi terrível, morri de medo. Não entrei dentro da sala porque não deixaram. Hoje eu acho que eu não sei, eu acho que eu colocaria a mão. Vamos resolver esse negócio aqui. Firma. Dá licença? Não dá, né? Gente, batalha não é dessa maneira, né? E uma coisa que a gente aprende quando vai amadurecendo, que no final eu quero até ler um pedaço desse versículo, que nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra principado e potestade. Se você entender o que é principado e potestade, você vai entender que existe reinados, e que o mundo espiritual, ele está buscando um reinado, só existe porque existe um território, existe um governo, e eles estão tentando governar. E quando ele perde você para Cristo, você passa a ser literalmente o inimigo, graças a Deus. E você vai ter que ter uma batalha espiritual. Você cai para dentro da guerra. Você, mesmo sendo filho inicialmente, você vai começar a sofrer as baixas da guerra. E quando você entende que isso é sobre território, sobre reinado, mas como assim, Ricardo? Como que eu assumo isso aí? Para você entender inicialmente, no nosso sistema democrático, o presidente para estar lá, a prefeito para estar aqui, precisa ser o quê? Eleito. Através do quê? Do voto. O que dá legitimidade para ela, então?
Nós, através do voto. Todo o poder emana do povo. A nossa Constituição fala isso. No mundo espiritual é reinado. Por isso que ele fala principado. E reinado, como que funciona no reinado? Por hereditariedade. O filho de Deus que vai, o filho do rei que vai assumir o reinado. Não é assim que funciona? Ele assume quando ele é novinho? Nenê? Tem alguns casos esporádicos, mas em regra, ele assume quando o rei morre e quando ele está pronto. Na batalha nossa espiritual, também funciona assim. É por hereditariedade. Palavrinha difícil. E adivinha? Quando o sangue foi derramado na cruz e você aceitou esse sacrifício, você foi tornado o quê? Herdeiro. Co-herdeiro de Cristo. Filho de Deus. Quem que são os príncipes agora que vão assumir esse reinado espiritual? Você tem legitimidade. Sabe o que está faltando para você agora? Está faltando alguma coisa ainda. Autoridade, maturidade. Essa autoridade no mundo espiritual, ela é adquirida diferente da democracia. Na democracia, ele precisa ser maior, precisa ser eleito, e ele vai lá e toma posse. Já viu? Posse do presidente, posse do prefeito, posse do governador. Vocês já viram isso? Nós também precisamos tomar posse. Nós também precisamos. O batismo é uma expressão disso. Quando você vai lá e declara a sua fé, você está tomando posse. Você está declarando para todos. A posse, ela é exercida contra terceiros. É inevitável entrar no juridiquês aqui. Só faz sentido você ser dono dessa casa se você não deixou outro entrar. Se qualquer um entra lá dentro e mete a mão, você não é dono. Esse dia eu estou em um lote ali no Primavera, cheguei lá, o lote cercado. Eu falei, hein? O que aconteceu aqui? Meu lote está cercado. Liguei para a mulher, falei, mulher, cercaram nosso lote. Ela falou assim, uai, o que você vai fazer? Eu vou tomar a posse de volta, né? Estou perdendo a posse. Cheguei lá, bati na vizinha, você sabe quem fez essa cerca aqui? Ela falou assim, uai, foi meu marido, esse lote, ninguém aparecia aí. Eu falei, pois é, deixa eu te falar, eu sou o dono. Ele tem até amanhã para ele tirar esse lote aqui, senão eu vou processar ele, vou passar o trator arrancando tudo. Pede para ele tirar, para mim não tirar na força. No outro dia, não tinha mais cerca. Um cliente meu tem um lote em Itaúsu, que ele ganhou através de um dos campeões, e está discutindo, mas a posse é de quem? Dele. O ex-dono foi lá e fez um muro entre sexta, sábado e domingo. Meu cliente ligou para mim desesperado. O que eu faço? Eu falei, derruba o muro, ué. Toma posse. Não tem coragem. Eu falei, vou lá exercer a posse pelo meu cliente. Peguei a procuração dele, é óbvio. Cheguei lá, estava o ex-dono, o meu cliente e mais 5 pedreiros. Eu falei, ai, como é que vai ser isso aqui, né? Entrei para dentro, falei com os pedreiros, falei, ó, esse lote aqui é da posse do meu cliente. Não é daquele cara ali fora. Na hora que eu desci, o cara, mas que? Eu falei assim, ó, tem um oficial de justiça, o senhor tem liminar, tem um mandado judicial, legitimidade? Então, o senhor não tem legitimidade para estar aqui dentro. Eu já acionei a polícia e já tomei as providências jurídicas. E meti um pé no muro. Vocês acreditam num negócio desse? Derrubei o muro inteirinho no pé. O meu cliente assustou. Falei assim, como é que você faz um negócio desse? Eu falei, uai, eu estou tomando posse para você não toma posse do que é seu? Por final, meu cliente falou assim, não, para. O muro caiu em cima do hidrante, jogou água para cima, chegou a sanear lá, chegou a polícia, virou um furdúncio. E eu morrendo de achabão. Eu falei assim, nossa, é bom demais, tosse esse negócio, rapaz. Né? E os pedreiros falaram assim, eu quero um advogado desse quando tiver um problema, que ele é meio louco. Não, eu sabia o que eu estava fazendo. É claro, se algum pedreiro viesse para cima de mim, eu falei, que eu cheguei neles e falei assim, ó, vocês estão ilegitimamente aqui dentro, vocês não têm como estar aqui. Eu dou 5 minutos que a polícia chegando. Se em 5 minutos a polícia chegar aqui, eu não vou aliviar a parte de vocês. Se vocês saírem agora, eu vou aliviar. Adivinha quando ficou lá? Nenhum, porque a briga não era deles, a posse não era deles. Meu cliente foi lá agora e fez um muro bonitinho, está na porta do seu lote. E eu fiz algo ilegal? Aos olhos do mundo, pessoal, não é loucura um negócio desse. Mas aos olhos do direito, eu fiz algo que estava no direito, chama legítima defesa da posse. Se alguém entrar na sua casa sem autorização, você pode
descer o sarrafo. Só não fala que foi advogado e falou isso. Se o ladrão entrar lá dentro, você pode descer o sarrafo. Eu estou falando isso para quê? Porque você tem a posse da sua casa. Quem manda lá dentro é você. Nem a polícia pode entrar à noite sem um justo receio, sem um mandado judicial. E nós somos ensinados a ser cordeirinhos o tempo inteiro. Nós somos ensinados nem sobre os nossos direitos. E no mundo espiritual, você também tem esse direito. Você quando foi legitimado por Cristo, você é filho amado. O que precisa agora é exercer essa posse. Adivinha, quando eu cheguei lá em casa e bati a mão na mesa, falei assim, eu não aceito mais esse mundo espiritual aqui na minha casa dessa maneira. Em nome de Cristo, eu não aceito mais. Eu, Ricardo. Adivinha o que aconteceu? Ninguém mais sonhou. Não vi mais demônio nenhum lá. Se vier agora aqui, é comigo a parada agora. Não é mais com o pastorzão, com o irmãozona. E tomei posse do meu território. Eu arrepio inteiro. Porque eu sei o que eu vivi lá dentro. Eu sei o quanto de medo nós passamos, o quanto de medo minha família foi levada a isso. E esse medo é um dos grandes instrumentos utilizados pelo mundo espiritual para fazer você não assumir a sua identidade, para você não cumprir o seu processo. Você tem medo de falar em público, você tem medo de falar para as pessoas, você tem medo de falar que é crente, você tem medo de tudo. E governo é muito difícil exercer com medo. Você acha que a Rita, nossa prefeita, se ela fosse medrosa, ela se candidataria? Você candidataria? A gente arruma um monte de desculpa, não é? Não tem dinheiro, não gosta de política, não sei o quê. Nós somos chamados a governar. De alguma forma, o reino de Deus só vai ser completo quando todos exercermos o sacerdote. Eu gostei muito da música do Leão, foi perfeita, quero depois até que no final toque ela. Só que agora eu quero que você olhe o leão como dentro de você. Eu quero que você olhe o leão dentro de você e você sendo esse leão. Você exercendo, você tomando posse, você mudando a sua história. Está acontecendo igual o Ezone falou. Estou fugindo do meu roteiro. Espírito Santo está falando. Né? Uma das coisas mais importantes da posse de governo, vocês sabiam, deixa eu falar a verdade um negócio para vocês, todo mundo pensa que candidato é para roubar, não é? No mundo encantado de Bob, a gente até pensa isso, mas tem candidatos que não roubam, sabia? E por que mesmo assim eles gastam mais dinheiro do que eles ganham? Qual a lógica disso? Me fala. O cara gasta mais dinheiro que ele ganha para ser candidato e não vai roubar. Vamos falar de um cara honesto. Acontece isso, Elvis? Sabe por que ele faz isso? Porque ele quer ter acesso. Você chega lá hoje e entra no Palácio da Esmeralda, em Goiânia, entra na sala do governador, você liga para outros governadores, você liga para o presidente, ele te atende. Isso é acesso. Só que ver nos governadores, ver nos prefeitos, é fácil. Veja na sua realidade. Você chega na casa de alguém e abre a geladeira? Eu espero que não. Né? Você chega na casa de alguém e vai lá, entra no quarto e deita na cama do casal? Porque você não tem acesso. Você chega na sua casa e entra no seu quarto, fica só de cueca andando pela casa, não precisa falar de detalhes não. Né? Melhor não. Não é assim? A gente tem acesso. Um dos primeiros poderes que te dá como governante é acesso. E eu gosto muito de Efésios 2:1, né? Qual que é? Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Efésios 1:2. Toda sorte de bênçãos espirituais. Eu meditei muito sobre isso quando Paulo falou. Ele fala toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Para você acessar toda sorte de bênçãos espirituais, é onde? Regiões celestiais. Você precisa de acesso. E quem que acessa? Quem governa. Entendeu?
Às vezes está pensando, mas não está acontecendo comigo ainda, porque você precisa acessar. Acessa essa verdade, acessa que você é filho, acessa que você é amado, acessa que você vai cumprir um processo, acessa a sua responsabilidade, a sua autorresponsabilidade. Não é para ser como peso, é para ser natural. Você vai reinar porque você é filho. Você não está fazendo um exercício, educação física para ganhar músculo. Você tem isso como herança. Você só precisa exercer naturalmente. Isso não vai ser peso. Porque eu tenho certeza, todos os homens aqui se vestem como homem, não porque é pesado. Porque ele aprendeu a ser homem. Quando você aprender a ser filho de Deus, quando nós estamos aprendendo a ser filho de Deus, isso nós vamos fazer naturalmente. Nós estamos fazendo naturalmente. Acessar o mundo espiritual, eu já vi um pastorzão falando isso, eu ficava muito doido. Tem um osso da perna da criança, ele disse que acessou um osso da perna da criança e colocou o osso no lugar. Eu falei assim, como assim? Como que ele acessa isso? Ele está acessando. E eu não estou trazendo ele como padrão, não. É só para a gente ter a plena convicção desse mundo espiritual, que ele é tão existente quanto esse mundo material. Pelo contrário, ele é mais existente, porque os atos, isso já está provado. A matéria escura, ela é tão real quanto a matéria existente, a antimatéria chamada. Só existe a matéria existente porque existe uma antimatéria. Só existe um plano material, um principado, uma potestade material aqui porque existe um plano espiritual. E quando você acessa isso, você primeiro vai dominar lá, para depois dominar aqui. Isso para mim fez total sentido, porque eu queria ver as coisas acontecendo comigo muito rápida. Que quando a gente aceita Cristo, fala assim, aceitei Cristo, agora, cadê as bênçãos? Cadê o milagre? Quero agora. Não quero que o cabelo caia mais. Brinca muito, né, Elta? Você aceitou Cristo, está tudo resolvido. A barriguinha sumiu. Teve alguns que aprendeu que crente come, a barriguinha bem maior, né? Como é que é, Rafael? Em 8 dias de... Eu vi uma nova. Vou trazer para você uma nova, Rafael. No compromisso que eu fiz de perder 8 quilos no início do ano, só falta 12. Tá pertinho. É isso aí, maturidade. Quando a gente tem maturidade, a gente não controla nem a boca, não controla nem os olhos, não controla nada. Então, eu desafio você, a quando você tiver com problema de alimentação, pensa, está numa mesa, vai comer, tem alguma coisa que você não gosta, tipo queijo, assim, eu vou comer aquilo que eu não gosto. Queijo não? Né? Desafio você a ver brócolis. Quem aqui odeia jiló? Só vale para quem odeia. Então, você não pode, você tá de carta branca, Andréia, até uns 7, 8 meses aí. Mas os outros que não estão vivendo um processo que a Andréia está vivendo, eu desafio você a pegar o seu corpo e falar assim, quem manda é eu. Eu vou comer esse jiló. Desafio você que dorme cedo, que não tem uma vida noturna, mas que fica à noite vendo novela, passando o feed do WhatsApp, passando o feed do status do Instagram, a dormir mais cedo e acordar mais cedo, 2 horas, e ser produtivo. Eu desafio você a assumir as rédeas de tomar um banho gelado. Sem religiosidade. Eu não quero que você faça isso como eu fiz hoje, mas não quero que você faça isso na chuvinha geladinha de manhã, foi ótimo. Né? Eu quero que você faça isso não como uma religiosidade para ganhar algo, sim para você desafiar o seu corpo. Desafio você a fazer algo diferente para sua esposa. Nós fomos desafiados lá em casa, a gente recebeu uma visita, e ela falou, você precisa ser mais carinhoso. Foi até uma irmã que foi visitar lá e falou isso para a gente. E eu, com muito pesar desse negócio de profeta, essas coisas, mas você fala, mas a dica é boa. Comecei a ser mais carinhoso que a minha esposa. Deu certo, amada? Aleluia! Eita glória! Né? E foi antes de ser chamado para pregar, viu? Mas mesmo assim, mesmo que seja intencional, se você não acha que você precisa falar, fala sem achar. Se você não acha que precisa fazer aquilo, faz sem achar mesmo. Eu sei que é difícil para nós homens, às vezes, ser carinhoso. Às vezes, o caso é a mulher que não é carinhosa. Faça isso. Desafie o seu corpo. Você que fala demais, que corrige todo o tempo o erro do outro, sabe? Que é a pessoa que o tempo inteiro corrige. Deixa eu te falar. Eu lembro que eu tentei de tudo na vida.
eu tentei ser domador de cavalo também. Fiz curso de equitação. Sabe o que o professor falava pra gente? Quanto mais você bate no cavalo, mais lerdo ele fica. Eu falei, o que isso tem a ver com governar, né? Porque o cavalo tem que saber exatamente quando você quer, no momento que você precisa. Então você tem que ser pontual. Então, faz um desafio para você que quer corrigir sua esposa, para você que quer corrigir sua esposa, fale menos e seja pontual, não toda hora. Com os filhos, que desafio maravilhoso. Quando for danar, homens, dona com postura, mas dando uma vez, firme. Não fica danando toda hora. Já viu aquele filho que não ouve a mãe? Lá em casa estava acontecendo isso. Menino, menino, menino. Isso é desgoverno. Porque quem tem autoridade não fala toda hora. Um governador, quando fala assim, pode matar. Você sabia que o governador fala isso? Quando vai ter uma invasão, liga para o coronel, liga para o governador, nós vamos invadir aqui agora e eu quero autorização do senhor. Ele fala, pode atirar. Ele fala 2 vezes? Você na sua casa está falando quantas vezes? Na sua vida pessoal você está falando quantas vezes para você? As suas decisões estão sendo tomadas quantas vezes? E às vezes está faltando o quê? Postura. Quem é governante tem postura. Você não vai ver um governante entrar assim, ó. Não vamos nem usar o Bolsonaro como exemplo, porque ele exagera, né? Mas vai para outra ponta. Mas quem é governante tem postura. Depois do acesso é a postura. Comece tendo postura de governante. Comece tendo postura de pai, postura de mãe, postura de filho. Para quem olhar para você, como foi colocado aqui muito bem, Rafael, no início, quem olhar para você e fala assim, vai ali um filho de Cristo andando. Sabe por quê? Porque você está agindo igual ele. E ele vai gritar, a pessoa vai gritar e vai falar assim, quer ficar perto de você. Porque onde você vai, você está dominando um território espiritual e um território físico. Você começa internamente dentro de você. Você começa nas suas emoções. Você começa sobre o seu corpo. Você começa dando acesso ao Espírito. Depois você vai para a sua família. Depois você vai para a sua comunidade. Depois você vai para o seu estado, para o seu país. E quando você menos vê, você está criando uma realidade junto com os irmãos. Aí você fala, mas eu não vou chegar a tudo isso. Nós, como igrejas, vamos chegar. Porque quando você faz parte disso aqui, você não está reinando sozinho. O corpo de Cristo não é no individual. E é aí que eu fecho a mensagem de comunidade. Esta postura, este governo só vai fazer sentido em unidade. Porque vocês acham que o exército, um soldado faz a guerra sozinho? Ele precisa de quê? De um exército. Qual que é o exército mais forte? É o que tem mais soldados. Olha para você ver, Israel, daquele tamanhozinho, tem um exército enorme. Muitas vezes não vai ser usado. Sabia que as nações criam bomba atômica para não usar? Porque se usar, vai acabar com o planeta. Mas para que eles criam a bomba atômica? Para mostrar autoridade, para mostrar poder. Então, nós vamos ter autoridade de verdade, nós vamos ter autoridade de verdade quando estivermos unidos, quando estiver unidade. Porque aí o mundo espiritual, só da gente chegar perto vai tremer. Onde a gente for, está tudo balançando, porque nós estamos unidos. Quando a gente fala assim, vamos fazer isso, está tudo unidade. Vamos fazer aquilo, tudo acontece. É fantástico. Eu consigo ver esse mundo espiritual, eu consigo ver essa unidade. Nós aqui na Hebron tendo essa clareza de conhecimento e nós fazendo a diferença. Porque olha, pouquinha coisa que uma pessoa faz, ele muda tudo. Um cara está fazendo um estrago indo para o espaço, um tal de Elon Musk aí, uma pessoa só. Nós cristãos, se agimos em unidade, não entra nenhum candidato lá sem a gente querer. Só tem esse tanto de denominações porque não tem unidade. Porque nós estamos sendo manipulados. Não se deixe manipular. Não seja cordeiro de nenhuma autoridade. Seja leão na sua casa. Seja leão no mundo espiritual. Seja leão junto com a manada. E não um cordeiro só. Seja cordeiro frente a Cristo. Frente a Deus. Se debruce. Se arrependa e fale sobre os seus problemas com Cristo. O tempo todo. Como é que está o horário aí, Elvis? Eu acredito que essa é uma das mensagens que mais tocou na minha vida. Porque quando eu me converti, eu comecei a ser cordeiro.
Depois de convertido, eu fiquei mais passivo ainda. Porque antes de ser convertido, eu era ignorante, arrogante, bruto com a minha esposa. Depois de me converti, eu não queria ser isso, mas eu acabei sendo passivo demais. Porque eu falo assim, agora eu não quero briga. E algumas batalhas você vai ter que brigar, até mesmo em casa. O Elvis um dia falou, contou um cara que bateu a mão na mesa e virou, e um dia eu bati a mão na mesa também. Mas eu não aceito mais isso aqui, sem agredir ninguém, com postura. A gente não precisa perder a elegância para ter autoridade. E eu percebi que algumas guerras vão ter que ser enfrentadas por você, na sua família, com seus filhos, na sua vida financeira. Assuma isso. E você vai ver. Olha o que fala lá em... Tanto que isso é forte lá em Efésios 6:10. Eles estão falando praticamente de uma guerra. Paulo está nos mostrando aqui. Sejam fortes. O 10 é o seguinte, tá? Sejam fortes no Senhor e o seu grande poder. E o seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, vista de Cristo, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Isso aqui é um manual de batalha. Se você não sabe a batalha que você está travando, não sabe travar a batalha espiritual, vai em Efésios 6:10. Está usando algumas analogias e Cristo e a Bíblia é mestre nisso, usa exemplos para que você possa entender o que ele está falando, mas é perfeito. Assuma essa batalha, assuma a sua posição no fronte, vem ser general do reino com a gente, bora fazer um estrago no inferno, arrebentar tudo lá e implantar o reino de Deus aqui na terra. Aleluia, glória a Deus, amém. Está chovendo ainda? Eu vou continuar pregando. Vamos ficar em pé, queridos. Eu gostei dos desafios. Eu já pulei fora de comer queijo, né? De imediato, né? Eu vou comer queijo se os irmãos comerem jiló. Quem não come jiló? E aí a gente encara o desafio junto. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, quem que governa? Pergunta aí, quem que governa? Quem é que governa? Quem governa os seus olhos? Quem governa o seu ouvido? Quem governa o seu WhatsApp? Quem governa o seu Instagram? Quem governa suas redes sociais? Quem governa os acessos que você tem? Sabe, Ricardo, quando você estava falando aqui, eu lembrei de quando Jesus foi acusado pelos fariseus de expulsar demônios por Beelzebul, o maior dos demônios. Jesus fala, um reino dividido não pode existir. Quando há divisão em um reino, e aí você pode pegar vários exemplos, quando há, por exemplo, eu lembro quando foi na época da Dilma, eu acho, do Lula, que o povo foi para as ruas, foram pedir muitas coisas, e aí o Congresso rapidamente votou muitas cláusulas. Eu lembro que eu falei, lá em casa, eu falei, nossa, o povo tinha que sair para a rua toda semana. Nunca vi aquele povo trabalhar tanto, até de madrugada eles estavam fazendo votação.
Por quê? Porque num país democrático, onde, como o Ricardo falou aqui, a autoridade é constituída pelo povo. Então, quando o povo está indo contra, está dividindo aquele governo. E aquele governo, então, ele não vai conseguir existir se ele continuar vivendo essa divisão. E é claro, amados, todas as áreas da nossa vida. Como é que é uma casa dividida? Entre os cônjuges, o marido e a esposa. Como que é uma empresa dividida? Entende como que é uma igreja dividida? Deus ama unidade, mas odeia divisão. Por que ele odeia divisão? Primeiro, que não pode nem ser igreja, porque a igreja é um corpo com vários membros. E se nós queremos viver coisas preciosas em Deus, vamos começar a viver em unidade, não em união, mas em unidade. Porque, sabe, queridos, se nós vivermos em unidade, a igreja, ela é uma só, segundo a Bíblia. Não tem outra igreja. É possível viver uma igreja só com várias denominações. O que infelizmente fizeram e ainda fazem, tentam fazer da igreja várias igrejas. Não existe várias igrejas, irmãos. Não existe. Existe várias denominações. Jesus não vai casar com a denominação. Como falei ontem lá no casamento do Edgar, Jesus não vai casar com a denominação. Jesus vai casar com uma igreja. A noiva é uma. Eu só quero ser a noiva do Cordeiro, irmãos. A única coisa que eu quero é ser noiva do Cordeiro. Quando eu olho para alguém, como ontem eu tive essa experiência, quando eu olho para alguém que é de uma outra denominação, eu não olho para a denominação, ele é um irmão meu, ele é noiva junto comigo. Se ele não acredita, se ele me tem como um cara que está competindo com ele, como eu já vivi essas experiências também, eu não estou nem aí para ele. O que importa é como eu vejo ele, como ele me vê, não me importa para mim, porque nós somos uma igreja. Porque Jesus vai casar com uma noiva. E eu quero ser essa noiva. Mais alguém quer? Então vamos começar a viver em unidade nós aqui. Amém, queridos? Amém? Feche os seus olhos por um instante. Espírito Santo. Espírito Santo. Não queremos ser igreja de frequentar um lugar aos domingos. Nós queremos ser, de fato, a expressão de Cristo nessa terra. E que possa começar através do governo nas nossas casas. Senhor, eu quero declarar famílias vivendo em unidade. Senhor, eu quero declarar pais, cônjuges vivendo em unidade. Filhos vivendo em unidade. Porque essa é a nossa identidade. Como já foi dito aqui pelo Ricardo, nós somos herdeiros, co-herdeiros, filhos de Deus. A autoridade já nos foi dada. Senhor, eu oro para que nesses dias nos posicionemos diante dessa autoridade que recebemos. Que os leões e as leoas se levantem nesse lugar. E as mulheres de Deus se levantem, se posicionem com autoridade para acessar essas realidades espirituais que já são nossas. Cristo não conquistou em vão, nós vamos acessar. Nações.
tomando posse. Espírito Santo, que nós possamos primeiro nos governar. Seja o teu Espírito que habita em nós, nos ajude a governar as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa vontade. Nos ajude a exercer governo sobre as nossas decisões. Nos ajude a exercer governo sobre o nosso corpo, os nossos instintos. Nos ajude a exercer governo sobre os nossos instintos. Que manifeste sobre nós o fruto do Espírito. Que haja domínio próprio, que a autoridade, nós possamos nos posicionar com essa autoridade, confiados apenas naquilo que nós somos, filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus, revestidos da autoridade que Cristo nos concedeu graciosamente através do teu sacrifício no Calvário. Querida, a autoridade não é porque você é bom, a autoridade não é porque você ora muito, a autoridade não é porque você lê muito, faça tudo isso, mas a autoridade que eu e você temos é porque Cristo já nos deu de graça. Nos tornamos filhos, nos tornamos herdeiros, nos tornamos cheios de autoridade por causa do sacrifício dele. Levante uma das suas mãos, você que está aqui nessa noite. Vamos fazer uma oração juntos, diante dessa realidade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Querido, Deus não vai te abençoar, Ele te abençoou. Você já é abençoado. O verbo aqui não é no futuro, o verbo é no passado. Ele tem nos abençoado. Levanta a sua mão, diga assim: Senhor, eu decido assumir a minha posição de autoridade diante do mundo espiritual. Diga assim: eu sei que eu sou abençoado, não porque eu mereço, porque eu creio que Cristo já me abençoou. Eu me posiciono com autoridade, vou governar, porque eu recebi de graça essa autoridade. E no nome de Jesus eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu declaro essa autoridade. Em nome de Jesus, eu vou viver a partir de hoje os meus melhores dias para a glória de Deus. Diga: para a glória de Deus. Então aplauda, meu amado. Então faça barulho. Tenha uma semana espetacular, meu amado. Desfrute dessa autoridade. Seja um homem ou uma mulher cheio da presença de Deus. Aleluia. Se você quer oração, se você quer entregar sua vida para Jesus, se você quer renovar sua aliança, pode me procurar aqui, que nós estamos aqui à disposição para te servir. Faça a sua semana espetacular, cheio da glória, cheio da autoridade. Você é filho amado. Viva como um filho amado, porque é isso que você é, meu querido.